Ok, pessoal. Então, como eu disse, na aula de hoje vamos falar sobre os conceitos teóricos do método gravimétrico de análise, né? O método gravimétrico é um método clássico que consiste na determinação, né, da espécie do analito de interesse na forma de um sólido, né? Então, à medida que você tem uma amostra que contém, vamos supor, eu quero determinar teor de cálcio em leite, ou teor de enxofre num fertilizante, ou teor de chumbo numa amostra de uma tinta ou de um vidro, ou níquel numa liga, enfim. O que eu preciso fazer? Eu preciso, obviamente, né, fazer um tratamento inicial dessa amostra, se essa amostra é sólida, se essa amostra é líquida, como a gente já comentou anteriormente, né, para que nós tenhamos uma solução. Então, se for um sólido, né, tem que dissolver, se é solúvel em água, se é solúvel em ácido, se é solúvel em uma base, enfim, né, você tem que converter essa amostra, então, para uma solução, né, e, a partir daí, né, transformar, através de reações químicas, esse analito de interesse, essa espécie que você está buscando, num composto pouco solúvel. Então, a gente vai fazer uma série de reações químicas para precipitar, né, para que o composto, né, pouco solúvel seja precipitado e, através de uma sequência de processos químicos, então a gente vai filtrar, lavar, né, e isolar essa substância, de modo que a gente possa, ao final, medir a massa, né, pesar essa substância química isolada num suporte que a gente chama de cápsula ou cadinho, né? Uma cápsula de porcelana ou uma placa de vidro, um funil com placa de vidro sinterizado, né? Então, enfim, a análise química consiste, então, na obtenção de um precipitado, de um sólido, né? Na sua forma mais pura possível. Então, o método, o termo, né, gravimetria, ou método gravimétrico, né, medida da massa do analito, né, após uma sequência de passos que permitem isolar essa substância na sua forma mais pura possível. Muito bem, então, como eu disse, né, nosso tema aqui de hoje é o método gravimétrico de análise. Bom, método gravimétrico, ou também você vai encontrar aí na literatura por gravimetria, né? Que na realidade, né, é um termo que nos remete à medida de massa, né? Gravimetria, né, o método gravimétrico de análise. Muito bem. Como eu disse, né, o método gravimétrico consiste basicamente numa determinação da massa da espécie de interesse ou do analito, né, isolado a partir da amostra inicial, né, separado da amostra inicial, na forma de um precipitado em sua forma mais pura possível. Ou seja, uma vez que você tem, né, o seu analito em solução, então, por exemplo, um experimento que foi feito no laboratório, né, pela turma aqui da Indicadores, se eu tenho uma amostra que contém sulfato, obviamente que na minha amostra, além do sulfato, eu tenho outras espécies, outros metais aqui, cátions B+, né, outros ânions A-, aí, né, enfim, é uma mistura, de modo que o que me interessa é o teor de enxofre ou o teor de sulfato na amostra, né? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que adicionar, né, o que a gente chama de um agente precipitante, uma outra solução,
No caso específico do sulfato, é uma solução que contém os íons bário. Então a gente prepara uma solução de cloreto de bário, de modo que o bário, né, vai então formar com o sulfato um precipitado, certo? Sempre que se forma um precipitado, e obviamente que esse precipitado vai, com, né, a ação da gravidade, ele vai sedimentar, vai precipitar, vai para o fundo do frasco, né? Sempre que eu tenho, e aí eu vou ter aqui o BaSO4, sempre que eu tenho um sólido, né, na presença da solução de origem, ou do sobrenadante, né, forma-se um equilíbrio, né? O equilíbrio é BaSO4, sólido, formado, né? Mas eu tenho ainda uma pequena concentração de íons bário e sulfato em solução. Ou seja, esse equilíbrio aqui ele é controlado pela constante do produto de solubilidade, ou seja, o KPS, né? E aí, obviamente que esse KPS é um KPS bastante baixo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui esse dado para já fornecer para vocês aqui. O KPS do sulfato de bário sulfato de bário, sulfato de cálcio. Sulfato de bário, 1 vezes 10 a menos 10. Quer dizer, com esse dado aqui eu posso calcular a solubilidade dessas espécies. Quanto desses íons permanece em solução? Obviamente que uma constante 10 a menos 10, lembrando que o KPS é o produto das concentrações das espécies em solução, né, uma vez que essa concentração aqui é constante, lembrando lá da química analítica 1, né, veja, a concentração vai ser muito, muito baixa, mas o que eu tenho que fazer é proporcionar uma forma de que esse equilíbrio, obviamente, que é uma constante baixa, fique muito deslocado nesse sentido. Ou seja, eu tenho um equilíbrio entre os dois, mas eu quero que a maior quantidade possível da espécie de interesse, no caso o sulfato, fique na forma de um sólido. Ok? Bom, uma vez formado o precipitado, né, a gente vai ter que, através de processos clássicos do laboratório, isolar esse precipitado do restante dessa mistura ou do sobrenadante, de modo que a gente possa pesar. E aí, obviamente, que tem uma sequência, né? Então a gente promove essa precipitação, tem uma etapa onde a gente faz com que esse precipitado cresça o máximo possível para ele ficar num tamanho superior aos poros do papel de filtro, e a gente vai filtrar esse sistema, vai passar através do papel de filtro para reter o precipitado, e aí em seguida a gente elimina o papel de modo a ter só a massa do precipitado. E por meio de relações estequiométricas, uma vez que eu sei qual foi a reação que aconteceu, a estequiometria, a proporção, né, eu posso calcular qual era a massa de sulfato na minha amostra inicial. E comparando com a massa total da amostra, eu chego a um teor. Esse teor, em geral, é uma porcentagem, ou pode ser uma concentração, enfim, eu posso apresentar, dependendo de quem é a amostra, da maneira que mais, né, for conveniente. Né? Muito bem, muito bem. Então, a princípio, né, o método baseia-se nisso, isolar a espécie de interesse na forma de um sólido, certo? E, obviamente, esse sólido precisa estar na forma mais pura possível. Quando a gente fala mais pura possível, é que na realidade todo o experimento, como a gente já comentou anteriormente, tem uma série de fatores que vão interferir, certo? Obviamente que se essa pureza não for a maior possível, o que vai começar a aparecer aqui? Aquela figura que a gente comentou nas aulas anteriores, que é a questão do erro, né? E o erro impacta numa outra figura, que é a precisão. Então a gente tem que estar sempre atento a essas questões. Ok? Muito bem. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse método gravimento. Muito bem. Como vocês viram no experimento lá na aula prática,
Na determinação do sulfato, a gente tem lá uma sequência, né? Ou vocês têm um roteiro de passos a seguir, né, para chegar lá à conclusão da massa final, né, que você está buscando. Então, a princípio, o que foi feito? Bom, vocês pesaram uma massa de amostra, certo? Tinha lá um valor X. Essa massa foi dissolvida em água e esse volume, a princípio era um volume pequeno para dissolver, mas esse volume foi aumentado, né? Mais ou menos uns 400 ml de solução foram preparados aqui. Isso é importante para depois a gente comentar por que disso. Então você dissolve num volume grande, certo? Muito bem, aqui estava a amostra que continha o sulfato, ok. Aí em seguida, num outro frasco, vocês prepararam uma outra solução, que era a solução que continha os íons bário 2, que era o cloreto de bário. Essa solução é o que a gente chama de solução precipitante, ou agente precipitante, né? Nesse caso desse experimento. Aí, esse agente precipitante, o roteiro recomenda que você aqueça até próximo à ebulição. Então, ó, tanto essa questão desse volume grande, quanto esse aquecimento, a gente tem aí motivos, razões, né, físicas para esse fato. Muito bem. Em seguida, né, com o auxílio de uma pipeta plástica, aquela pipeta Pasteur, aquela pipeta gotejadora, né, você vai adicionar o agente precipitante à sua amostra, certo? Essa adição é feita através de uma pipeta que a gente chama de pipeta Pasteur, certo? É aquela que tem um gotejador e você vai então apertando e transferindo. Mas além disso, tem uma outra atividade que é feita aqui durante esse processo, que é uma agitação. Você pega um bastão de vidro e, enquanto adiciona, você fica agitando. Então, veja, foram feitas 3 ações aqui que são importantes para o nosso procedimento. Então, volume da solução elevado, ou seja, a solução estava diluída, traduzindo aqui, né? Volume elevado, solução diluída. Foi feito um aquecimento na solução que foi adicionada como agente precipitante, e durante essa adição, né, vocês estavam constantemente agitando a solução dentro do becker com o auxílio desse bastão de vidro, certo? Muito bem. Por que isso, pessoal? Vamos lá. É o seguinte, ó, como nós vimos, né, a determinação gravimétrica consiste então em transformar, em converter o seu analito num precipitado, certo? Esse processo de precipitação, a formação do precipitado, né, ela está relacionada, obviamente, a uma constante física do composto, que é a sua solubilidade, certo? A solubilidade é uma propriedade física, eu falei constante, não é constante, é uma propriedade física, certo? Que está relacionado a quanto do material eu consigo dissolver num volume definido de solvente, ou uma massa definida de solvente, a uma temperatura definida também. A solubilidade em geral, ela é dada em termos de gramas do soluto por ou 100 ou 1000 gramas de solvente, que em geral é a própria água, né? Isso numa temperatura definida. Por exemplo, vou dar um valor aqui, 25 graus Celsius. Por quê? Porque tanto a temperatura quanto a quantidade de solvente interferem nesta propriedade física, nesta solubilidade, certo? Então, pessoal, existem compostos que são mais solúveis e compostos menos solúveis. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui, vou colocar na apresentação aqui, uma tabelinha aqui. Lá, deixa eu
essa aqui. Então, observem o que vai aparecer aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu vou aumentar aqui. Espero que vocês enxerguem. Muito bem. Então vejam, ó, essa tabela aqui é a tabela dos valores de KPS, do produto de solubilidade de uma quantidade aqui de sais, né? E aí vocês têm as constantes do KPS, e aí observem aqui, ó, esses valores, né? 10 a menos 32, 10 a menos 9, 10 a menos 10, indicam quem é mais, quem é menos solúvel, ok? Deixa eu ver se eu tenho uma tabela com valores maiores aqui, ó, na sequência aqui. Por exemplo, ó, o carbonato de magnésio, dos que estão aparecendo aqui, 10 a menos 5, é um dos maiores valores. Quando eu comparo, por exemplo, carbonato de magnésio com outro carbonato, vamos pegar aqui um carbonato de cálcio, por exemplo. Vamos ver um carbonato de cálcio. Ó, o carbonato de cálcio tem um KPS de 10 a menos 9, né? O carbonato de magnésio, 10 a menos 5. Ou seja, né, quanto menor o KPS, menos solúvel é esse composto. Quanto maior, mais solúvel, né? Nessa tabela aqui, eu só tenho os poucos solúveis, eu não tenho um composto mais solúvel. Mas a gente sabe, ó, se você buscar na internet, aí, na rede, você procura a solubilidade do, por exemplo, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, aquele que a gente usa nos temperos, né? Quando você vai preparar aí um arroz, uma salada, enfim. A solubilidade. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui para comparar. Ó, um cloreto de cobre. Você tem que o cobre é mais. Esse aqui, ó, cloreto de cobre mais um, ó. O KPS do cloreto de cobre, o CuCl, que é o cobre 1 aqui, né? Se é cloro menos 1, aqui é o cobre mais 1, é o cuproso, né? Vamos lá, ele forma um equilíbrio aqui, com cobre mais 1 aquoso, Cl menos, certo? No KPS é de cloreto de cobre, ó, esse que eu estou colocando a mãozinha aqui, 3,2 vezes 10 a menos 7. Qual é a solubilidade desse sal? Ou seja, quanto de cobre 2 e cloreto eu tenho se eu tivesse dentro de um recipiente? Na verdade seria essa figura aqui, ó. Um equilíbrio entre o cloreto de cobre aqui no fundo e as espécies em solução. Tá pequenininho ali no cantinho, não sei se vocês estão vendo, porque está na apresentação, né? Bom, deixa eu tirar da apresentação, peraí, senão vocês não enxergam. Olha aqui, ó, eu coloquei voltei aqui esse desenho anterior, né? Então imagina que ao invés de sulfato de bário fosse cloreto de cobre no fundo e os íons em solução. Muito bem, pessoal. Como a proporção aqui é 1 para 1 para 1, se eu tiver X mols de cloreto de cobre dissolvendo, eu vou formar X de cobre 1 e X de cloreto. Quem é a expressão do KPS? É justamente o produto das concentrações das espécies em solução, que seria X e X, para ficar em função do mesmo valor. Então, 3,2 vezes 10 a menos 7 é igual a X quadrado, né? X seria, vamos lá, só para a gente fazer uma conta rápida aqui. 3,2, na verdade, raiz quadrada de 3,2 exponencial menos 7. Olha aí, aproximando aqui, 5,7 vezes 10 a menos 4. 5,7, eu estou diminuindo o tamanho aqui para caber, espero que vocês enxerguem. O que é esse X aqui, pessoal? É a solubilidade do cloreto de cobre. Quer dizer, se eu tenho num frasco cloreto de cobre sólido no fundo
na solução eu vou ter essa concentração de íons cobre e íons cloreto. Então essa é a solubilidade do cloreto de cobre. Deixa eu passar para um outro papel aqui para ficar maior. Muito bem. Só que isso aqui, esse colchetinho aqui, é a concentração em mol por litro, né? Ok? E a solubilidade, a gente normalmente dá em gramas do soluto por 100 gramas do solvente. Então vamos converter isso aqui em gramas e o volume em 100, ok? Então vejam, ó, cloreto de cobre, pessoal, CuCl. Se vocês buscarem na tabela periódica aí, qual que é a massa molar do cloreto de cobre? Busca na rede alguém aí para mim e põe aqui no chat, para não ter que pegar não. Então peraí, cloreto de cobre. Vou pegar uma tabela aqui. Professor, dá aproximadamente 99 Tá. gramas por mol. Vou fazer aproximado mesmo, tá? Não vou me preocupar com precisão aqui não, tá? Se a concentração é 5,7 vezes 10 a menos 4 mols por litro, né? Então, se 1 mol de cloreto de cobre é 99 gramas, 5,7 vezes 10 a menos 4 será x gramas. Então é só multiplicar isso por 99 vezes 99 igual, ó, 0,056 gramas, certo? Mas isso, pessoal, tá em 1000 ml, né? Seria em 1 litro. Quanto seria em 100? Né? Então, qual é a massa de cloreto de cobre que eu consigo dissolver em 100 gramas de solução? Né? Seria, então, isso aqui, 0,056 vezes 100 dividido por 1000, divide por 10, né? Ou seja, 5,6 vezes 10 a menos 3. A solubilidade do cloreto de cobre é essa aí, 0,0056 gramas de CuCl2 em 100 gramas de água. Muito bem, muito bem, muito bem. Quando você consulta a solubilidade do... Opa, aqui é depois um 2, aqui não é 2, não. É CuCl. Muito bem, quando você consulta a solubilidade do NaCl, que é o sal de cozinha, tá? Você encontra isso aqui, ó, 35, aproximadamente 35 gramas, 35,5 mais ou menos, em cada 100 gramas de água. Ok? Então vejam a diferença, né? Aquela tabelinha que eu estava apresentando, ela mostra os compostos pouco solúveis. Os muito solúveis, né, a gente acaba não precisando de uma tabela mais completa. Mas o que a gente pode afirmar com essa informação aqui? Que o cloreto de sódio é um composto muito mais solúvel do que o cloreto de cobre. Né? Ou seja, se eu pegar 2 recipientes e aí colocar a mesma quantidade de água, então 100 gramas de água, 100 gramas de água. E aí eu mantenho a temperatura de ambos igual também, por exemplo, 25 graus Celsius. Se eu começar a adicionar cloreto de cobre nesse aqui e cloreto de sódio no seguinte, né? Uma pequena quantidade de cloreto de cobre que eu colocar aqui já começa a aparecer cloreto de cobre no fundo. Se eu colocar, por exemplo, ó, se eu colocar 1 grama de cloreto de cobre aqui dentro, já começa a aparecer uma certa quantidade de cloreto de cobre aqui no fundo. Por quê? Porque só 0,0056 gramas vai dissolver. O restante já vem para o fundo. Correto? É só fazer a diferença aí. Vai ser 1 menos isso aqui, 0,9944 aproximadamente, tá? É o que vem aqui para o fundo, 0,9944. Tá. Se eu colocar 1 grama de cloreto de sódio aqui, pessoal, você nem vai ver nada aqui, ele vai desaparecer, ele vai dissolver totalmente. Né? Eu posso colocar 2, 3, 4, 5, 6. Só vai começar a formar precipitado aqui no fundo
Quando eu colocar, por exemplo, 37, 38 gramas, 40 gramas de cloreto de sódio. Então, se eu colocar 40 gramas, vai ficar dissolvido 35,5 e vai para o fundo a diferença aí, certo? Ou seja, 4,5, né? Então é por isso que a gente diz que o cloreto de sódio ele é muito solúvel, o cloreto de cobre é pouco solúvel. Para você aplicar o método gravimétrico, né, nós vamos fazer uma apresentação. O que se deseja ou o que se espera é que o composto que você vai determinar seja pouco solúvel. Então, no método gravimétrico, né, ou a gente aplica o método gravimétrico, ou na gravimetria, você vai aplicar essa técnica a compostos de baixa solubilidade. Ele tem que ser pouco solúvel. Ok? Muito bem. Então, uma característica é que o composto analito tem que ser pouco solúvel. Só que aí, pessoal, um composto pouco solúvel, ele sofre a precipitação desse composto, ela é rápida. Então, sempre que eu tenho a precipitação de um composto pouco solúvel, ela ocorre de forma muito rápida. E uma precipitação rápida, ela tem um problema. Ela forma uma quantidade de núcleos, ela tem uma nucleação muito grande, ou seja, forma-se muitos núcleos e esses núcleos são pequenos. Então, o que acontece? O resultado é que o precipitado, o sólido, né, o precipitado ou o cristal, pode ser também um aglomerado, né? Mas o precipitado ele tem um tamanho relativo também pequeno. E isso é um problema. Então veja, eu preciso disso, que o composto seja pouco solúvel, para aplicar o método gravimétrico. Por outro lado, o método gravimétrico, né, ele necessita de uma etapa que é a filtração. E para fazer a filtração, eu preciso que o precipitado tenha um tamanho relativo, né, relativamente grande, para que o papel retenha, senão ele passa pelo poro do papel. Mas quando ele é pouco solúvel, a precipitação é rápida. Vocês já perceberam que quando você tem um composto pouco solúvel, você adiciona uma gotinha, 2, 3 do agente precipitante, já começa a formar o precipitado, né? Por quê? Porque ocorre uma nucleação muito grande, são muitos pequenos núcleos, e esses núcleos, então, dão origem a um sólido, a um precipitado cujo tamanho relativo, sempre é relativo, né? É pequeno. E isso é um problema, certo? Se vocês, por exemplo, eu falei do cloreto de sódio, né? Vocês, obviamente, conhecem o sal de cozinha, aquele fininho, branquinho lá que você usa para temperar salada, mas conhece o de churrasco, aquele sal grosso, ou aquele que é dado pro gado, né? Que é o sal grosso ou o sal boiadeiro. Você percebe que o sal grosso, ele é um sólido grande, né? Ele tem um tamanho relativo grande. Por quê? Porque o cloreto de sódio, ele é muito solúvel. Então, veja, se o composto é pouco solúvel, ele forma cristais pequenos. Se o composto é muito solúvel, ele tende a formar cristais grandes, maiores, sempre relativos, né? Então, é por isso que o cloreto de sódio forma aqueles cristais grandões. Na verdade, quando você seca na salina, quando evapora a água do mar, forma uma casca, né? Uma crosta, e depois ele é triturado, inclusive, passa por um processo de purificação, adiciona iodo, aquela coisa do iodeto, né? E aí sim você tem o comercial, né? Quer dizer, mas o cristal, se vocês fizeram um experimento em casa, pega uma vasilha de uma área, um prato fundo,
coloca água e vai dissolvendo o sal até que ele começa a não dissolver mais, até saturar, certo? Deixa esse prato quieto num cantinho lá, em cima de um móvel lá, e deixa a água evaporar. Você vai ver que vai formar uma casca, né? Uma crosta, né? Então um precipitado grande, né? Uma sequência, né? Por quê? Porque ele é muito solúvel. Os poucos solúveis, né, já têm essa característica de formar cristais pequenos. E é por isso, pessoal, que isso atrapalha a filtração, que é uma das etapas da gravimetria. É por isso que quando a gente realiza o método gravimétrico, eu falei aqui no comecinho, você tem que usar algumas características físicas, né, de modo a melhorar o resultado da precipitação e obter cristais relativamente maiores, tá? Ou seja, o ideal na gravimetria é que momentaneamente você aumente a solubilidade do precipitado, certo? Por quê? Porque se a solubilidade aumentar, a consequência vai ser a formação no final lá de cristais de um precipitado cujo tamanho do precipitado será maior. Certo? É possível eu momentaneamente, não que eu vá tornar uma solubilidade altíssima, mas aumentar relativamente a solubilidade de um composto? Sim, sim. Como que eu posso fazer isso? Aí é a razão dessas atitudes aqui, dessas ações que a gente toma durante o experimento, né? Então, quem são os fatores que influenciam na solubilidade de um composto? São esses três. Um deles é a temperatura, certo? O outro é o nível de diluição. Quanto mais diluído, né, mais... Se você, por exemplo, se a solubilidade do cloreto de cobre é 0,056 em 100 gramas de água, quanto seria em 200? É o dobro. Quanto seria em 1000? 10 vezes mais. Por exemplo, 35,5 gramas em 100. Quanto que eu dissolvo em 1000? 355. Certo? Então, o nível de diluição, né? E, por fim, o estado de agitação. Então, essas três ações, nós tomamos com o objetivo de que, pelo menos em alguns instantes, em algum momento, a solubilidade do composto fique maior, certo? Com isso, eu vou reduzir a nucleação, a precipitação. Olha aqui, ó. Se eu aumento a solubilidade, a precipitação fica mais lenta, demora um pouquinho mais para precipitar, e aí eu vou reduzir a quantidade de núcleos formados. Com essa redução da nucleação, a tendência é que, ao invés de formar vários grãozinhos, um começa a se depositar na superfície do outro. E aí vai aumentando, né, o tamanho do seu precipitado. Você forma precipitados maiores, certo? Vamos recordar aqui algumas coisas que vocês viram lá na química geral, né? Como é que Bom, eu já comentei aqui a questão da solubilidade em termos de quantidade de solvente, né? Veja, os fatores que influenciam na solubilidade, né? A massa de solvente ou o volume de solvente, né? Quanto solubilidade. Quanto maior, mais diluído, né, maior é a solubilidade.
certo? Aí, pessoal, então, aqui tem uma questão que é assim, temperatura, não é para todos, hein? Aqui, assim, maior a temperatura, aqui tem que tomar cuidado. Ó, maior temperatura, maior solubilidade. Não é para todos os casos, tá? E a agitação também faz com que... É aquela história, a agitação é fácil de entender, né? Quando você prepara um suco lá de laranja ou de limão, enfim, e você coloca açúcar, você começa a colocar açúcar, daqui a pouco aparece açúcar no fundo lá do seu copo, né? Aí, se você, com uma colherinha, agitar um café, por exemplo, você agita, você suspende esse precipitado, mas uma parte dele se dissolve, certo? Então a agitação também contribui para um aumento da solubilidade. A temperatura, vamos falar um pouquinho da temperatura, ó. Relação temperatura, solubilidade. Isso aqui não é sempre aumentou um, aumentou o outro. Se vocês buscarem aí na literatura, vocês vão ver que tem curvas. Por exemplo, o cloreto de sódio, ele aumenta. Então, por exemplo, a 20 graus, a solubilidade é 30, por exemplo, dá um chute aqui. Em 100, ela vai para uns 40 e pouco. Aumenta. Certo? Tem compostos cujo aumento é bem, é bem acentuado. Então, a solubilidade em 20 é 35, em 100 é 80, por exemplo. Tá? Mas tem compostos que fazem uma curva descendente. Outros começam ascendente e depois diminui. Acontece isso também. Tá? Quer ver? Bom, depois procura na rede aí. Isso aqui acontece com compostos sais hidratados. Por exemplo, um sulfato de cobre pentaidratado. Tá? Ele é solúvel até um certo ponto. Depois que ele perde a água de hidratação, ele passa a ter um comportamento inverso. Todo mundo, por exemplo, já tentou dissolver hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio tem uma curva assim, para baixo. O que significa que ele é mais solúvel em 20 do que em 100. Em 100 a solubilidade é menor. Então você aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Esse aqui você aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta. O que normalmente os que a gente trata tem esse comportamento. Tá? Por que isso acontece? Pessoal, isso está relacionado à termodinâmica da dissolução desses compostos. Né? Vocês se lembram que quando você dissolve, por exemplo, hidróxido de sódio em água, né? Se você pegar um becker com 1 litro d'água ou 100 ml d'água e começar a colocar, né, aquelas casquinhas de hidróxido de sódio, você percebe que o sistema esquenta, aquece. Por quê? Porque a dissolução do NaOH tem um ΔH negativo, libera calor. Certo? Outros frascos, quando você dissolve, faz o mesmo processo, ele esfria. Você põe a mão, se você encostar a sua mão, né, no hidróxido de sódio, ele libera calor para sua mão, você sente que está quente. Você está a 36 graus. Né? Se você sente que está esquentando, é porque está liberando calor para você. Chega a 40, né? Então está esquentando. Outros você segura, e aí o que acontece? Você sente que esfria. Por quê? Porque você está perdendo calor para ele está retirando calor da sua mão. Então, esse processo de dissolução, ele é endotérmico. Então, sempre que for uma dissolução, um calor de solução endotérmico, sempre que o material absorver calor da vizinhança para solubilizar, aumentando a temperatura, é princípio de Chatelier, né, pessoal? Você desloca o equilíbrio no sentido, né, endotérmico do processo. Então, se eu aumentar a temperatura, né, eu vou favorecer essa dissolução. Já nesse caso aqui, eu tenho que resfriar. Tanto que você dissolve hidróxido de sódio em banho de gelo, normalmente. Tá bom? Vocês, né, montam lá, pegam um isopor, coloca água, coloca gelo, coloca o becker lá dentro e aí você dissolve. Dissolve rapidinho. Se você for dissolver em água quente, não dissolve. Certo? Então, não se esqueça disso. Quando eu falo aqui maior temperatura, maior solubilidade, é para aqueles casos onde
processo de solubilização é endotérmico, tá bom? Isso é importante registrar para não ter confusão. Ou seja, essas 3 providências, né, resulta em precipitados maiores. E os precipitados maiores, eles vão contribuir em uma próxima etapa. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui assim, ó, etapas do método gravimétrico. Então, a primeira delas, uma vez que você já tem a sua amostra preparada, né? A primeira delas é a precipitação, certo? E aí você precisa formar os precipitados mais puros e maiores possíveis, para em seguida você executar uma filtração e finalmente, né, terceira, você vai isolar e em seguida pesar o seu material, certo? Então essas são as etapas. Na precipitação a gente toma essas providências aqui, né, de modo que com isso eu consigo, vocês, quem já fez uma aula prática, né, de gravimetria lá, ou de cálcio, ou de... O cálcio é mais fácil porque é na placa de vidro sinterizado e tem o sistema de vácuo, né? A gente usa lá uma bomba de vácuo para forçar a separação. Mas quem fez a gravimetria de sulfato lá, ou uma outra de níquel, por exemplo, teve que usar lá na filtração, né, um papel, que é um papel especial, certo? Na filtração a gente usa um papel que a gente chama de quantitativo. Esse papel, ele é previamente lavado para não ter possibilidade de contaminação, né? Ele tem poros reduzidos, o tamanho dos poros é muito pequeno, né? Os furinhos para passar ali a fase aquosa, né? E ele tem baixo teor de resíduos. O que é isso? Quando você queima, ele quase não forma cinzas residuosas, né? O teor de cinzas é muito baixinho, tá? Então, consequentemente, a filtração dele é mais demorada, né? Tanto que lá na prática a gente tem uma técnica, né, de fazer uma coluna d'água, né? Como é que é essa técnica de coluna d'água? Na verdade, o que a gente faz? Nós colocamos o papel de filtro de uma forma que ele fique o máximo possível aderido, né, ao funil. A gente dá uma cortadinha no canto aqui, né? Lá na prática vocês viram. E aí põe água por dentro, põe água por fora, de modo que a coluna fique aqui, ó, ocupada com água, né? Quando a água desce, fica preso aqui. Isso facilita a descida, a separação, né? Porque senão vai ter que ficar escorrendo gotinha por gotinha na beirada aqui do vidro. Isso demora mais ainda, né? Então, ao invés de gotejar, ele vai formar uma coluna. E outra coisa que se faz é encostar, né, o becker que vai recolher aqui o filtrado, né, na parede para formar uma coluna aqui também e descer mais rápido. Ok? Tudo isso, mesmo assim, pessoal, mesmo assim, quem fez o experimento viu que demora pra caramba. É uma prática que, né, a gente na quarta-feira aqui, quando fez esse experimento, ficou até 7 horas da noite aqui. Né? O pessoal teve que repor aí as aulas do ano passado que não teve, né? E depois desse processo vem essa etapa aqui: isolar e pesar. Nessa etapa de isolar, o que a gente tem que fazer? Nós temos que eliminar o papel. E esse processo de eliminar o papel tem uma sequência que a gente tem que discutir os porquês. Aliás, eu me lembrei de uma coisa. Antes disso aqui, tem uma outra etapa importante que é assim, ó. Quando a gente faz a precipitação, deixa eu achar aqui o meu rascunho aqui do desenho aqui, pera lá. Quando a gente faz a precipitação, se vocês se lembrarem, é aqui, ó, lá do experimento, a gente adiciona o agente precipitante,
gotejando, com agitação, um volume bem grande da amostra, né? Aí forma o precipitado. Aí a gente faz duas coisas. Uma delas é testar se a quantidade de bário colocada é suficiente. Primeiro, eu não coloco tudo, né? Eu faço em excesso, mas não coloco tudo. Porque quanto mais eu colocar, mais eu vou contaminar aqui. Aí, o que eu faço? A gente deixa a mistura em repouso para que o precipitado sedimente. Certo? Aí você vem aqui e goteja mais um pouquinho e observa. Quando a solução não se altera, é porque todo o sulfato já precipitou. Se quando você coloca mais umas gotinhas turva, é sinal de que você tem que continuar a adição do agente precipitante. Certo? Então isso é o que a gente chama de verificar se a precipitação foi completa. Nós sabemos que num equilíbrio nunca vai acontecer uma precipitação completa. Na verdade, o que a gente faz é deslocar o máximo possível no sentido do reagente. Né? Muito bem, pessoal. Antes de filtrar, se vocês se lembrarem do roteiro da aula prática, o que foi feito? Vocês tiraram... não, nem tirou. Deixou o bastão aqui dentro e colocou um vidro de relógio aqui em cima e levou esse conjunto para uma chapa e deixou lá por um tempo. Então, antes de eliminar o papel, a gente fez um procedimento lá, colocou na chapa e deixou por um tempo. Esse procedimento ele é chamado de, vou colocar aqui, ó, 1.A. Antes de filtrar, nós fizemos um procedimento lá que a gente chama de envelhecimento. Também pode ser chamado de digestão. O que é isso? É o aquecimento em chapa. Em chapa, né? Por algum tempo. Por que eu falo algum tempo? Porque muda de precipitado para precipitado. Tem uns que é 1 hora, outra 2 horas, outra é meia hora, né? Outra é um dia aquecendo, enfim. O que é esse envelhecimento? Né? É o seguinte, ó. Vamos lá. Nesse processo que a gente quer formar os maiores precipitados possíveis, né? Quando a gente deixa o composto precipitado na presença da água-mãe, aqui ó, por um tempo na chapa, 1 hora, enfim, aquecendo, o que pode acontecer? Veja, eu falei que quando a gente tem a precipitação de um composto pouco solúvel, ocorre uma nucleação muito grande, forma muito núcleo. Então, o que pode acontecer nesse período, ou o que vai acontecer nesse período? Aqueles núcleos menores, eles se desmancham e precipitam novamente, formando núcleos maiores. Faz com que o cristal cresça. Então, o envelhecimento é um processo de aquecimento em chapa por algum tempo, com o objetivo de formar cristais maiores. Então, é uma maneira de contribuir para que o tamanho do precipitado seja o maior possível. Tudo isso para quê? Para que a outra etapa, que é a etapa de filtração, né, seja favorecida. Tudo bem? Então é importante. Cada passo, a aula é bastante longa, a aula prática, né, ela é bem demorada, porque são muitas etapas, mas cada passo desse aqui tem uma razão, uma justificativa teórica, ok? Então é importante que a gente conheça, né, os porquês, né? Nada é feito ali à toa. Muito bem, feita o envelhecimento, a digestão, aí a gente procede à filtração e aí a gente vai tentar isolar o material. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui. Olha só. Quando você termina o processo de filtração, né, o que acontece? Você tem aqui o papel de filtro e o material fica aderido aqui ao papel, né? Esse é o seu precipitado, no caso lá é o sulfato de bário, certo? Bom, eu preciso achar a massa dele, é o que me interessa, mas eu tenho um problema.
esse papel, esse sulfato de bário, ele está impregnado no papel. Não tem como eu remover, não tem como eu tirar o BaSO4. Por quê? Porque vai ficar grãozinho no poro do papel, grudado no papel. E aí eu vou, obviamente, aí eu vou cometer um erro além daquele permitido, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente a gente elimina o papel. Certo? Muito bem. Esse processo de eliminação do papel, ele ocorre em 3 etapas. E é importante justificar por que daquelas etapas, né? Então, a primeira delas, a gente tira o papel de filtro aqui de dentro, faz uma dobra. Então, o papel de filtro ele tem esse formato, né? A gente dobra, junta, né, os dois lados, dobra e fica alguma coisa assim, né? Mais ou menos. Aí dobra de novo e faz um pacotinho. Fica um negocinho dobradinho assim. Muito bem. Isso aqui é colocado dentro de uma cápsula. E essa cápsula, obviamente, que ela foi previamente pesada. Então, eu já sei qual é a massa dessa cápsula. Essa massa aqui eu já determinei anteriormente. Tem toda uma sequência de preparo da cápsula. Né? Você lava, leva para a mufla, aquece a 800 graus, esfria, pesa. Repete o procedimento até ter massa constante. Beleza, eu sei a massa da cápsula. Muito bem, aí vem as etapas de eliminação do papel. A primeira delas é a secagem. A secagem, pessoal, elimina quem? A água de hidratação, aquela que está umedecendo o papel. Aquela que umedece o papel. Ou seja, o que é o papel? O papel é um polímero, né? Um polissacarídeo que é um carboidrato, né? É um isômero da glicose. Então eu posso representar lá o papel de uma forma, o monômero do papel, da celulose. Assim, C6H12O6, certo? Seria o monômero. Quer ver? Eu tenho aqui uma figura dele aqui. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Eu achei essa figura aqui, acho que é interessante. Aqui, ó. Para quem... Vocês vão falar bastante sobre isso lá na Química Orgânica, mas é legal lembrar aqui. Então, estão vendo aí? A celulose, né, é uma... Como a gente pode dizer? É um anel, né? São 5 carbonos, né? É um éster cíclico, né? E com esses grupos OH, né? 1, 2, 3 grupos OH alternados e esse CH2OH. Então, somando aqui, né? 6 carbonos, 6 oxigênios e 12 hidrogênios. Esse aqui é o monômero, né? Aí ele vai ligando um no outro, forma uma cadeia. Certo? Então, a gente pode, tanto que isso aqui a gente chama de carboidrato, a gente pode representar isso aqui da seguinte forma. C6H2O6. Então, um carboidrato, um hidrato de carbono, né? Eu posso representar assim. Então, o que eu tenho aqui no início? Né? Eu tenho o papel, vou colocar então o papel como sendo C6H2O6. Eu tenho o BaSO4, no caso aqui, que está dentro aqui do papel, um pacotinho. E eu tenho a água líquida que está umedecendo esse conjunto, porque a gente estava filtrando e a gente lava, né, o precipitado com água, né, gelada, enfim. A primeira etapa é a secagem. A secagem é a eliminação dessa água aqui. Essa secagem é feita em um aquecimento brando. A gente aquece com a chama amarela, né? A gente regula o bico de Bunsen para entrar pouco ar e aí a chama fica fraca, né? Então a primeira etapa é a secagem. Forma o quê? Fica só o papel, que é o C6H2O6, mais o BaSO4. Ele fica esturricado. A gente escuta um estralinho, né? É a hora que tá bom. A segunda etapa é a carbonização.
Aí, nesse caso, pessoal, é a eliminação da água de hidratação do papel. Então, a gente só tem aqui, ó, o papel mais o BaSO4. Aí a gente aquece já num aquecimento mais forte. Aqui é chama amarela, aqui já é a chama azul. Regula lá no bico de Bunsen, mais calor, mais oxigênio, né? Aí a queima fica mais rica, mais calor, né? Aí o que acontece? A gente vai obter apenas o grafite, o carbono grafite. Ele escurece, né? A gente vê que o papel fica preto. Por quê? Porque essa água aqui vai embora, né? É evaporada, certo? Então forma apenas grafite mais BaSO4 sólido. Aí vem a terceira etapa, que é a calcinação. A calcinação é a queima do grafite. Então o que a gente faz? A gente pega a cápsula, tomba ela naquele suportezinho, para que o ar consiga circular. Se ele está em pé, o calor expulsa o ar, né? Então não tem oxigênio para queimar aqui dentro. Quando você tomba a cápsula, curva, e aquece a parte de trás, aqui circula o oxigênio. Então o que acontece? O grafite, vou inverter aqui, BaSO4 mais carbono grafite, né? Então um aquecimento forte na presença de ar. O ar tem o quê? Oxigênio. Então o que acontece? Forma CO2, né? Queima o grafite, ele vai embora, é um gás, né? E aí sobra o que então dentro da cápsula? Somente o meu precipitado de interesse, que é o sulfato de bário, tá? De modo que aí, né, a gente pode pesar, certo? Quando você pesa, novamente, você tem a massa da cápsula mais o BaSO4. Como você já tinha a massa da cápsula previamente, por subtração, você obtém a massa de BaSO4, certo? Aí, a partir daí, pessoal, você vai fazer, então, uma relação estequiométrica, de modo a converter esse sulfato, do sulfato de bário, no sulfato, por exemplo, no nosso experimento a gente usou sulfato de potássio. Você calcula a massa de sulfato de potássio e compara isso, né, a massa inicial, lá que foi pesada lá no início, é 100%. Essa massa que você obteve aqui, de K2SO4, indiretamente, né, porque eu obteve sulfato de bário, mas aí por uma relação estequiométrica eu calculo isso aqui, vai me dar o teor do material. Certo? Ixi, eu deixei na apresentação aqui, vocês conseguiram enxergar o meu rascunho? Eu expliquei, mas... Enfim, deu pra ver, aqui estava pequenininho, né? Bobiei. É importante que... É aquela história, pessoal, vocês precisam me lembrar aí, porque senão eu acabo não percebendo aqui. Quer dizer, enfim, ficou no vídeo lá pequenininho, provavelmente, essa explicação aqui, né, que eu fiz, porque estava apresentando aqui a figura da celulose o tempo todo. Mas tudo bem. Muito bem. Bom, isso colocado, né, tem mais uma questão que a gente precisa discutir aqui sobre o método gravimetro. Eu falei aqui em determinado momento, deixa eu achar aqui o rascunho. Aqui, ó. Eu falei que antes de fazer o processo de filtração, é importante se executar o envelhecimento ou o processo de digestão. Tá? É uma das etapas, né? A digestão. E a gente deixa então lá na chapa por algum tempo, 1 hora, às vezes 2 horas, enfim, antes de promover a filtração. Essa etapa é importante porque eu falei que a digestão, ela contribui para quê? Para a formação
cristais maiores. Ou seja, ela ajuda a aumentar o tamanho dos cristais. E nesse processo, pessoal, a gente também... por que tem um em 1 hora, outro é em meia hora, outro é em 5 horas, enfim. Depende do roteiro que você está aplicando lá. É porque durante a digestão, a gente precisa controlar, ela permite um controle do processo de contaminação. Então, a digestão, ela nos ajuda a minimizar as contaminações. Na verdade, lá no comecinho, quando a gente falou, você tem a sua amostra, aí você adiciona o agente precipitante, forma lá o precipitado, né? O que acontece? Deixa eu achar aqui o rascunho certo. O que acontece? Naquela solução aqui, na solução onde eu faço a precipitação, aqui dentro não tem só o meonalito, tem uma série de outras espécies aí. Então existem outros cátions, outros ânions presentes a esse sobrenadante. E essas espécies aqui, elas podem contaminar o precipitado. Quer dizer, se algum outro cátion, algum outro ânion que estava aqui ficar preso dentro do meu precipitado, o que vai acontecer lá no final? A massa que eu vou pesar, além de ter o BaSO4 que eu estava buscando, vai ter o quê? Pode ter o quê? Junto? Impurezas. E, obviamente, pessoal, o que vai impactar a presença de impureza? Naquela figurinha lá que a gente comentou bastante, que é o erro, né? Certo? Então, a gente tem que minimizar as contaminações. Na gravimetria, ou nesse processo, existem 2 tipos de contaminação. Existe a contaminação por coprecipitação e a contaminação por pós-precipitação. Certo? A coprecipitação é a contaminação por compostos solúveis, por espécies que estão no meio e que são solúveis. Por exemplo, um cloreto que está aqui no meio, um nitrato, certo? Ele coprecipita, ele pode substituir um dos cátions aqui, dos Ba+, ou do SO4-2, Ba+2, SO4-2, na estrutura cristalina, ou ele pode ficar ocluído, ficar preso em falhas da superfície do cristal, e aí contamina com espécies solúveis. A pós-precipitação é a contaminação por compostos pouco solúveis. Então, por exemplo, se eu estou determinando bário, pode ter magnésio, que também é pouco solúvel, mas ele só precipita depois que precipita todo o bário, né? Sulfato de bário, né? Se eu estou usando bário, se tiver magnésio, pode formar sulfato de magnésio, certo? E aí é o seguinte, ó, quanto mais tempo de digestão, menor é a coprecipitação. Porém, quanto mais tempo for a digestão, maior é a pós-precipitação. Então, o que acontece? Eu não posso deixar muito tempo. Se eu deixar pouco tempo, eu vou ter coprecipitação. Por quê? Porque quanto mais tempo, menos coprecipitação. Então, é importante deixar bastante tempo para eliminar essa. Quanto mais tempo, menos dessa. Porém, se eu deixar muito tempo, eu vou ter essa aqui, ó. Então, essa aqui eu melhoro com muito tempo, essa aqui eu pioro com muito tempo. Essa aqui eu pioro com pouco tempo, essa aqui eu melhoro com pouco tempo. Então, eu tenho que achar um intermediário aqui, um tempo médio, que reduz essa e não aumenta tanto esta. Certo? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e ler com atenção o roteiro, porque ele fala, ó, faça uma digestão por 2 horas, não pode passar de 2 horas. Faça a digestão entre 1 e 2. O que acontece se eu fizer meia hora? Eu vou ter coprecipitação.
O que acontece se eu deixar 3 horas? Eu vou ter a pós-precipitação. Então, por isso que eu tenho que, né, ser rigoroso. Se é entre 1 e 2, é entre 1 e 2. 1h30, excelente. Certo? Não pode ser nem menos que 1, nem mais que 2. Ok? Outra questão importante aqui é assim, nem todos os precipitados são cristalinos. Alguns não chegam a formar cristais e formam espécies coloidais. Aí a gente aglomera, como o caso do hidróxido de ferro, do cloreto de prata, né? E os aglomerados, eles não são muito estáveis. Então, na hora de lavar o precipitado, é importante que você lave com uma solução que contém o íon, o agente precipitante. Um eletrólito com o mesmo agente precipitante, para evitar a quebra do floculado e perder massa, né? Esse fenômeno é chamado de peptização. Então a gente tem que cuidar para que não aconteça a peptização do precipitado, do aglomerado, né, coloidal. Certo? Muito bem, pessoal. Em geral, de uma forma, né, assim, geral, esse que é o conteúdo teórico do método de análise gravimétrica, tá? Obviamente que para cada determinação, né, a gente tem algumas características distintas, né? Então, assim, a determinação de ferro com hidroxitirolina tem alguns cuidados que são diferentes do sulfato com cloreto de bário. Níquel com dimetilglioxima tem características diferentes. A gente fez, por exemplo, lá no laboratório, cálcio com oxalato. Veja, vamos falar um pouquinho do cálcio, que é interessante. Ó, a determinação, o método de determinação de cálcio através da adição de oxalato, ele é diferente desse que a gente fez aqui agora, e tem uma questão bastante bacana aí. No caso da determinação de cálcio, pessoal, que é o segundo experimento que foi feito lá no laboratório, o que mudou, né? Mudou que, na verdade, a gente pegou lá uma alíquota da amostra que continha cálcio, certo? Colocou no becker. Em seguida, a gente colocou o agente precipitante, que era uma solução de oxalato de amônio, mas não formou precipitado imediatamente, diferente do caso do sulfato, né? O sulfato você coloca, já precipita. No caso do cálcio, não, né? Ou seja, no caso do cálcio, a gente colocou uma outra substância aqui, que inclusive era um sólido, né? Que era a ureia. E colocamos um indicador também para mostrar o pH do meio, né? A ureia, NH2,2CO, né? Ela é importante aqui, por quê? Porque quando a gente aquece, a gente já levou para a chapa, aqueceu, a ureia se decompõe e forma CO2 mais NH3 mais água, ou seja, NH4OH. O que faz com que o meio, aqui é 2, aqui tem que ser 2, mais água, né? Faltou aqui mais 3 águas, né? 1 CO2, 2, aqui é 1, 2 NH4OH. O que acontece? À medida que a ureia vai se decompondo, você vai alterando o pH do meio, porque o pH que inicialmente estava ácido, a gente colocou ácido clorídrico, né? À medida que a ureia se decompõe, o pH começa a subir, né? O que acontece? A gente tinha lá o cálcio na presença do oxalato forma um precipitado assim, ó. E o equilíbrio, né? É Ca mais 2 mais C2O4 menos 2, certo? E a gente tem que garantir que esse equilíbrio se desloque para a esquerda, para formar o sólido. Só que se o pH estiver ácido, em pH ácido, se o meio estiver ácido, né, esse equilíbrio se desloca para a esquerda. Por quê? Porque em meio ácido, o que acontece? O oxalato que hidrolisa,
na presença de água, forma esse equilíbrio aqui, ó, ácido oxálico mais OH-. Se eu tiver um meio ácido, o meio ácido neutraliza o OH- do equilíbrio da hidrólise do oxalato, o que faz com que esse equilíbrio desloque para a direita. Isso reduz a concentração de oxalato no meio. Reduzindo o oxalato, esse equilíbrio também desloca para a direita, reduz a quantidade, não forma precipitado. Certo? Muito bem. Quando a gente coloca a ureia, e a ureia libera a hidroxila, né? Essa hidroxila aqui do hidróxido de amônio neutraliza o ácido. E aí faz com que o pH aumente. Aumentando o OH-, esse equilíbrio desloca para a esquerda. Aumenta o oxalato, aumentando o oxalato, esse equilíbrio também vem para a esquerda, aí forma o precipitado. Então, depois de algum tempo é que aparece o precipitado aqui no fundo. Esse processo a gente chama de precipitação homogênea. É quando o agente precipitante, que é o oxalato, ele é gerado no meio reacional. Ele não é na hora que você adiciona, ele já precipita. Ele estava na forma de ácido oxálico, e aí, com a ação da decomposição da ureia, que neutraliza o ácido que estava em excesso aqui, eu finalmente vou formar o oxalato no meio reacional, e aí sim precipita e forma o oxalato de cálcio. Tá? É uma técnica diferente. Aquela primeira é uma precipitação direta. Aqui não. Aqui é uma precipitação, né, homogênea. Então ele é formado durante, né, o processo de aquecimento. Certo? Certo, pessoal? Então, é isso aí. Vamos finalizando hoje. Semana que vem a gente continua. Amanhã, para quem faz a prática, 13h15 lá no laboratório. Fico aguardando vocês lá. Certo? Um abraço para todos e até a próxima. Valeu!